Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Percy Jackson, o Deus da Magia. Capítulo 101. Dores de cabeça eram coisas com as quais eu estava acostumado, tinha que ter. No Tártaro eram uma norma, mas, não nesse nível, não desse jeito, sentindo como se algo ou alguém estivesse rasgando minha cabeça ao meio com nada além de pura pressão. Era uma sensação única e bizarra de desorientação. Foi horrível, como andar na neblina, com tudo ao meu redor em câmera lenta. Às vezes eu ouvia vozes, as vozes de Odin, Esha e Samvukon ao meu redor, outras vezes eu me sentia como se estivesse em uma cama com os olhos fechados, incapaz de me mover ou falar, em uma prisão que eu mesmo criei, e na maioria das vezes, eu simplesmente me sentiria como se estivesse caminhando em movimento, sem realmente estar lá, sem processar ou entender completamente o que estava acontecendo ao meu redor, fazendo com que o ambiente parecesse estranho. Isso estava de alguma forma ligado às almas que consumi recentemente? Essa foi a consequência de desconsiderar completamente a vida dos outros? Ou que é outra coisa, se sim? O quê? O que poderia me fazer sentir tão perdido, tão inseguro, tão dividido? Você está, melhore por favor. Honey começou, mas no meio de sua frase sua voz mudou completamente e em vez de ouvir sua voz, ouvi Esha, me pedindo para melhorar. Eu senti as mãos dela segurando as minhas. O que está acontecendo? Eu estava ficando bravo, não havia outra explicação sobre o porquê. O que você disse? Eu perguntei se você estava se sentindo bem. Honey respondeu, seu rosto parecendo angustiado, como se ela quisesse dizer mais alguma coisa, mas decidisse não fazê-lo. Eu menti, o que eu deveria responder. Ele parece um pouco consciente, ouvi a voz desencarnada de Odin afirmar, quase como se ele estivesse ao meu lado. Você não parece bem, Honey respondeu, colocando a mão suavemente no meu ombro, há algo que eu possa fazer para. Mais uma vez sua frase foi abruptamente interrompida por outra pessoa, mas desta vez não foi Esha. Acorde, irmão. Era Thor, sua voz estava cheia de preocupação e desespero. Quase pude sentir como se ele estivesse me sacudindo. Na verdade, pude sentir suas mãos em meus braços. Olhei meus braços em estado de choque tentando entender o que estava acontecendo. E mesmo tendo confirmação visual não havia nada ali, que meus braços não tinham nada além da minha camisa tocando-os levemente, mesmo com aquela prova sólida. Ainda me sentia como um par de fantasmas. Membros, agarrou meus braços com força. Que porra está acontecendo? Murmurei me perguntando. Eu finalmente enlouqueci. Eu acho que ele está, acorde, deixo. Cada palavra veio de uma voz diferente, de uma pessoa diferente. Odin, Esha, Thor, Samvukon, Honey. Todos falando ao mesmo tempo, fazendo uma completa frase sem sentido, que só intensificou minha dor de cabeça a níveis celestiais. Cale-se. Gritei com todas as minhas forças, quebrando alguma coisa. Mas o quê? Ponto de vista de Esha. Ada estava na cama há dias, e ainda não tinha dado sinais de acordar, eu simplesmente não conseguia entender por que isso o estava afetando tanto. Todo Deus era capaz de fazer isso com facilidade. E ainda assim, aqui estava ele, deitado na cama. Isso me preocupou. E se ele nunca acordasse? E se não, ele tinha que melhorar, ele iria melhorar, ele prometeu não morrer, melhore logo, eu implorei, segurando sua mão no meu coração. Ele deveria estar acordando. Odin murmurou, quero dizer. Ele parece um pouco consciente. Olhei para o rei nórdico com esperança quando Thor entrou na sala. Então vamos ajudá-lo. Thor latiu, agarrando Adam pelos braços. Acorde, irmão. Ele gritou, sua voz cheia de preocupação e desespero. Acho que isso não vai funcionar, afirmou Odin. Apenas deixe-o. Rosnei empurrando o deus nórdico para longe dele e em comoção, ele se moveu, Adam se moveu. Cale-se. Adam gritou, explodindo sua cama com mana pura, e todos na sala olharam para ele em silêncio. Ele finalmente acordou. Adam? Eu respirei, abraçando-o. Ele parecia tão chocado, confuso com o que estava ao seu redor. Seus olhos estavam aqui e ainda assim parecia como se estivesse vendo através de nós. Você está bem? Eu perguntei, colocando minha mão direita suavemente em sua bochecha. Mas, como? Eu entrei, Adam murmurou, sem saber o que dizer ou o que fazer. Era estranho vê-lo assim, eu ainda estou aí, mas também aqui. Como? Deuses podem existir em muitos lugares ao mesmo tempo. Adam afirmou Odin, você está aqui no inferno. Entendo, Adam murmurou, ficando em silêncio por um minuto antes de começar a rir. Claro, faz sentido agora. Puta merda, ele respirou, finalmente me abraçando de volta. Sim. Agora, há algo que você deveria saber, Odin colocou a mão em seu ombro, enquanto Thor simplesmente ficou atrás dele, ainda processando que Adam finalmente acordou. Seu poder está atualmente dividido ao meio, metade aqui, metade no inferno. Então estou mais fraco no momento? Adam perguntou a ele, e Odin balançou a cabeça. Olhei para o deus nórdico com curiosidade, ele deveria ser mais fraco, então queria saber por que não era o caso dele. Eu te disse antes que você mal controla seu poder, usando apenas uma pequena parte dele, enquanto o resto é deixado irrestrito, não refinado, então, basicamente agora, o você daqui e o você do inferno tem o mesmo poder, mas metade do potencial, ou melhor, metade da matéria-prima ao máximo que você teria. Isso fazia sentido. Se Adam tivesse tanto poder dentro dele, então criar avatares dele tiraria automaticamente o poder de suas reservas, independentemente de ele saber como controlá-las ou não. Entendo, Adam cantarolou, então, posso treinar. Como eu daqui e o eu do inferno, para aumentar meu poder 2 vezes mais rápido, ele perguntou a eles. Sim, você poderia, afinal o inferno é um lugar feito para isso, respondeu Odin, mais uma vez deixando algo de fora, mas o que? Capítulo 102.
Ponto de vista de Adam. Consciência principal? Não vou mentir, esse negócio de estar em 3 lugares ao mesmo tempo foi confuso e ao mesmo tempo não foi. Foi estranho como consegui acompanhar tudo nos mínimos detalhes do que estava acontecendo ao meu redor, não só no inferno, mas em Asgard sem ter nenhum problema. Acho que no final as coisas deram certo para mim, de uma forma muito estranha, do jeito Naruto. Agora a questão era, o que fazer? O que fazer? Quero dizer, meu objetivo mudou drasticamente depois de descobrir que meu próprio ser era capaz de se dividir em clones igualmente sencientes de mim mesmo, dividindo meu poder em frações iguais. Com isso, eu não precisava mais dos príncipes e suas chaves para escapar do inferno, eu poderia fazer isso à vontade. Então, o que eu deveria fazer agora que partir era uma opção muito fácil. Quer dizer, Odin parecia achar que treinar no inferno era uma boa ideia, e considerando que não havia muitas coisas que esse lugar pudesse realmente oferecer, além dos próprios príncipes, me levou a acreditar que Odin queria que eu lutasse com eles. Além deles, esse lugar tinha nada a oferecer. Então, conhecendo Odin como eu conhecia, os príncipes haviam mudado alguns números na minha lista de vadias do cuidado. Odin não era do tipo que fazia os outros perderem tempo, então, sob isso, eu só poderia presumir que os príncipes eram poderosos o suficiente para desafiar e talvez até me derrotar se eu fosse arrogante. O que, por sua vez, significava que Lúcifer estava fora do meu alcance, por enquanto. Então, com isso em mente, decidi que era hora de treinar, independente do quão poderosos os seres do inferno realmente fossem, eu tinha que aprender a ter controle, tinha que me tornar mais do que já era, ganhando controle sobre todo o poder que eu tinha. Esse foi um pensamento com o qual o próprio Odin concordou, e por conta disso, fez algo que eu não esperava, ele se tornou meu professor, de um dos meus 3 seres. Quando eu me tornei 3? Bem, permita-me elaborar. Odin disse, a melhor maneira agora que eu consegui me dividir foi treinar em um triângulo de treinamento. Um nome ridículo, eu sei, mas tenha paciência comigo por um segundo. Cada canto desse triângulo tratava de algo que eu estava faltando agora. Meu canto era o treinamento de estilo livre, ou seja, o que eu fazia antes de me tornar um deus, alimentando minha criatividade. Thor e Sam Vulcan lidariam com meu combate corpo a corpo e armado em seu canto. E por último, mas não menos importante, Odin, ele me guiaria nas artes arcanas, me ensinando como me tornar um mago melhor. Então, neste momento, havia 3 Adams na realidade. Um estava em Asgard treinando com Odin e saindo com esta. O segundo estava no Brasil, lutando contra Thor e Sam Vulcan em uma batalha sem fim pela supremacia. E o último estava em Inferno, planejando em que ordem iria matar os príncipes do inferno. Cada Adam tinha uma tarefa que, se completada, mudaria o equilíbrio de poder para sempre. Ponto de vista de Adam. Asgard? Odin era. Não é o tipo de professor que eu gostaria no ensino médio. Por quê? Bem, porque ele acreditava que era preciso quebrar a essência de alguém para realmente ensiná-lo, e por causa disso ele me forçou a voltar às bases. E isso nem significava o capítulo mnemônico, não. Isso tem sido fácil. Não, ele estava indo para a verdadeira base de toda magia, ou como ele disse, controle, teoria e aplicação, ou CTA. O controle foi bastante autoexplicativo, não vou mentir, mas as outras etapas também foram, então ainda vou explicar. Controle significava a capacidade de um mago moldar, mudar, transmutar e controlar sua mana. Para um mago sem controle não é nada. Teoria era o Honey, de todo mago, e não, eu não quis dizer Honey, minha escrava indesejada. Apenas aconteceu que a palavra que usei para minha metáfora também era o nome dela. Qualquer um sem isso, qual era o sentido de ter controle? A teoria deveria ser o conhecimento acumulado, tornando as coisas mais simples para os magos, porque quanto mais conhecimento alguém tivesse, mais poder teria. Porque conhecimento era poder, e isso era algo pelo qual todo mago vivia. A aplicação, como a própria palavra explica, foi bem a aplicação do primeiro e segundo passo, acrescentando uma camada extra, a aplicação do conhecimento. Você está usando muita mana, isso é um desperdício. Tente se concentrar mais, concentre-se na sensação dentro do seu peito ao moldar a mana necessária para lançar um feitiço. Instruiu Odin. Tudo bem, eu balancei a cabeça. Ponto de vista de Adam, inferno. Lembra quando eu disse? Honey me agradeceu por salvá-la de uma vida de escravidão ao me tornar minha escrava. Bem, esse caminhão de merda não termina aí porque no espaço de um dia, Honey de alguma forma ganhou metade de demônios desta cidade, para dar uma estimativa aproximada. Me veem como uma espécie de escolhido e, portanto, fizeram o mesmo que ela, prometendo suas almas e corpos para mim. De alguma forma acho a parte do corpo mais perturbadora do que a sopa. Eu significa a parte da alma. Então aqui estava eu, com centenas de escravos que eu nem queria, e sem ideia do que fazer. Sim, pelo menos uma coisa estava clara. Agora não posso ter uma conta no Twitter, ou qualquer conta nas redes sociais, quero dizer. Eu provavelmente seria cancelado no momento em que um dos meus servos comentasse que eu era seu mestre. Então, novamente, as pessoas poderiam considerar algum tipo de merda pervertida. Piadas à parte, eu não tinha ideia de como proceder. Tudo certo? Honey perguntou, sorrindo para mim. Bem, acho que sou Deus, eu quero dizer. No século XVI eu teria sido um cara popular. Por causa dos escravos? Honey perguntou. Por causa dos escravos, eu balancei a cabeça, revirando os olhos para ela de brincadeira, piadas à parte. Eu preciso saber. Como diabos conseguimos água aqui? Através dos túneis subterrâneos, respondeu Honey, embora o único que obtém água limpa e fresca em toda a cidade seja o prefeito. O resto não tem dinheiro nem permissão para beber nada, claro. Ordena ao prefeito, sério. Não há água limpa. O prefeito estava tão desesperado para exercer seu poder sobre eles? Caramba, não admira que essas pessoas me vejam como seu messias pessoal. Até mesmo uma batata seria um prefeito melhor do que o último cara. Caramba, aposto até que a lista de requisitos para o cargo era algo como respiração, opcional. Capítulo 103.
Ponto de vista de Adam, inferno. Não demorou muito para que eu me encontrasse enfrentando outros idiotas, quero dizer, demônios diariamente que vinham me matar na esperança de reivindicar algum tipo de glória para si mesmos. Escusado será dizer que lidei com eles de uma forma bastante de maneira rápida, afinal eu não tinha tempo a perder. Estava muito ocupado resolvendo a situação na cidade de Dada. A cidade tinha problemas que mesmo com minha magia eram difíceis de resolver ou simplesmente não eram do meu interesse fazer. Local Magic como a situação da água na cidade. Embora sim, eu poderia criar grandes quantidades de água potável transmutando minha mana em poço. Água limpa, aquele pequeno mas útil feitiço não resolveria nada aqui. Quero dizer, o que aconteceria quando eu não estivesse por perto? Com isso em mente decidi que era do meu interesse projetar algum tipo de filtro, para transformar a água a que os cidadãos tinham acesso em algo utilizável. Talvez um círculo de transmutação com runas para fazer uma transformação automática usando uma porção de mana de cada cidadão. Nada foi gravado em pedra. E esse foi um dos problemas simples, os outros problemas que tive foram os pecadores. O que fazer com eles, foi uma daquelas situações moralmente difíceis. O que eu deveria fazer com eles? Matá-los de novo? Eles estavam aqui por uma razão. Eles foram condenados ao inferno por toda a eternidade, para sofrerem com sangue e lágrimas pelos pecados de suas vidas humanas. Por um lado, se eu matasse os pecadores, estaria de certa forma libertando-os do seu sofrimento, e por outro lado, se os deixasse em paz, estaria praticamente dizendo que estou bem com o que eles fizeram. Talvez eu pudesse filtrá-los, criando um sistema de magia que escolhesse aqueles que fizeram algo ruim, mas não irredimível, e os deixasse viver no inferno enquanto matava aqueles cujos pecados eram grandes demais para serem autorizados a respirar, mesmo no canto mais escuro do inferno. Mas para que eu pudesse fazer isso, eu teria que literalmente expulsar Lúcifer da existência. Por quê? Bem, basicamente para classificar as milhares de almas que entram no inferno diariamente, preciso de controle total sobre o inferno, para poder modificar magicamente os portões do inferno, para classificar as almas à medida que elas entram. Caso contrário, separar os ruins dos super ruins, seria impossível. Então eu acho que por enquanto, eu teria que esperar, demoraria um pouco até encarar o homem pessoalmente. Por enquanto, eu me concentraria em consertar a cidade de Dada e em aprender todos os feitiços disponíveis em meu livro. Com Thor e Sam Vulcan me treinando no Brasil e Odin treinando comigo em Asgard, decidi dividir meu tempo no inferno em 3 partes, ser prefeito, treinar com minha magia, e praticar o que aprendi com Thor e Sam Vulcan. Quanto ao último capítulo do meu livro, aprendi alguma coisa. O capítulo inteiro estava criptografado com runas mágicas, runas que nem mesmo Odin conseguia decifrar completamente, runas que alguém havia colocado ali. Significando que quem quer que tenha me presenteado com este poderoso Griamore decidiu que este capítulo estava fora do meu alcance. O que eu não entendi foi, porque ele me mostrou o capítulo então, até agora o único a avançar no livro foi dominar de alguma forma os feitiços do capítulo atual. E se eu não consigo dominar os feitiços no vazio capítulo, e daí? O livro agora não passava de decoração? Esse era o fim da minha jornada com o livro, ou havia outra maneira de desbloquear novos capítulos? Essa era uma teoria que Odin acreditava firmemente, e que comecei a considerar, quero dizer. O livro mostrou que tinham mente própria, como quando me mostrou feitiço sem nome para salvar minha vida. Antes de eu terminar o capítulo mnemônico de magia, se o livro fosse capaz de contornar suas próprias regras, então talvez, apenas talvez, ele tivesse não havia nenhuma regra, e tudo. Que eu precisava era descobrir de uma vez por todas como funcionava esse maldito Griamore. Mas como? Espere um maldito segundo, e se o livro tivesse mostrado propositalmente o capítulo vazio sabendo que estava trancado, e se isso tivesse um propósito próprio, como aconteceu quando me salvou da morte? Se sim, qual poderia ser a razão por trás disso? O livro tinha que saber se era senciente. Eu não tinha ideia de como destruir runas mágicas, nem mesmo Odin sabia como. Ou eu. Minha arma, a que me foi dada recentemente, era capaz de comer e armazenar mana, e em teoria deveria ser capaz de comer runas, que em sua forma mais simples eram letras infundidas com magia. Estalando os dedos, convoco minha arma e livro para o meu lado, enquanto uma sensação de trepidação invadiu meus sentidos. Se isso funcionasse, resolveria meus problemas por enquanto e mostraria que o livro era mais senciente do que eu originalmente pensei ou queria, afinal, porque mostraria com provas irrefutáveis que o livro conhecia as capacidades da minha arma e cheguei à conclusão de que eu tinha as ferramentas para desbloquear o que estava trancado. Aqui vai nada, suspirei, enquanto abria o livro bem no capítulo criptografado, e comecei a aplicar o efeito anti-mana da minha arma nele. À primeira vista, as runas pareciam estar lutando contra minha arma, empurrando ferozmente o anti-mana que minha arma estava usando, como se fossem feitas para isso. O que, para ser honesto, era uma maldita bandeira carmesim. Mas esta pequena oposição não durou muito, e num clarão ardente, as runas foram consumidas, deixando-me com 2 perguntas que bem me aterrorizaram. 1. O quão senciente era meu livro? E 2. O quanto a pessoa que me deu este livro me conhecia, para prever que eu usaria anti-mana para destruir as runas que eles colocaram. Ou foi apenas uma feliz coincidência? Capítulo 104. O tempo passou no inferno com os dias se transformando em meses, sem muitas mudanças na minha rotina além daquelas que eu mesmo transmiti, dia após dia. Minha manhã começava com alguns demônios exigindo lutar, e como sempre eu lidaria com eles de acordo, essa rotina, entretanto, mudou, quando recebi uma carta, de ninguém menos que um dos senhores do Anel do Orgulho, Azote. Não se sabia muito sobre ele no inferno, de acordo com Hani, exceto que ele era alguém que conseguia o que queria, quando queria. Em sua carta, ele explicava detalhadamente como eu deveria dobrar os joelhos para ele e seu príncipe, ou enfrentaria consequências muito descritivas. E não estou nem brincando, sua
carta tinha cerca de 42 páginas e descrevia com detalhes mórbidos o que aconteceria, tipo 40 das 42 páginas. Se esse senhor aleatório tivesse um orgasmo sangrento sobre os horrores que ele me infligiria caso eu rejeitasse aceitar sua gentil oferta. Escusado será dizer que enviei ao seu mensageiro uma mensagem igualmente descritiva que basicamente poderia ser resumida em uma palavra, foda-se. E com aquela carta enviada, era hora de se preparar para o que estava por vir. Até agora eu só tinha enfrentado demônios relativamente fracos na escala de comando, mas agora eu havia desafiado um dos demônios mais fortes de acordo com a hierarquia deste anel, e logo descobriria o quão forte eu era comparado, para citar, os cachorros grandes. TFFF, não me entenda mal, eu tinha certeza que iria vencer o suzerano com facilidade. Talvez até eu fizesse um saquinho de chá para o pobre idiota antes de fazê-lo, assistir a um documentário sobre documentários. Então eu não estava realmente questionando minha força ali, haha não. Meu ângulo era outro, eu queria ver lutando contra o segundo posto mais forte do inferno para ver como eu me saía em termos de poder contra o famoso Leviatã, o príncipe do orgulho. Derrotar um suzerano me daria uma ideia mais precisa de onde eu estava na escada em comparação com a forragem que eu havia eliminado até agora. Este voluntário me ajudaria a entender melhor como as coisas funcionavam por aqui. E depois disso, acho que iria em frente e mataria o príncipe assim que confirmasse que era forte o suficiente para lidar com ele. E, então faria o mesmo com cada príncipe até chegar ao chefe final, Lúcifer. Por enquanto eu gostaria do meu treinamento A3. E ó Deus, acabei de perceber o quão sujo isso parece. Ah bem. Ponto de vista de Lúcifer. Um pirralho grego havia caído em meu reino, que enigma inesperado com o qual eu sabia como lidar, matando. O poder do garoto estava crescendo de forma alarmantemente rápida e pelo que parecia, meu reinado seria ameaçado se eu deixasse esse pequeno fogo ficar fora de controle. Ele até começou a desafiar senhores, não demoraria muito para que ele começasse a lutar e matar meus príncipes e, francamente, acostumar-se com novos príncipes era trabalhoso demais. Então o pirralho teve que morrer. Estarei de volta em alguns minutos, Lilith, afirmei, beijando a primeira mulher que Deus criou. Onde você está indo? Lilith perguntou com uma risada suave. Eu tenho um pirralho grego para matar. Eu ri dando-lhe um último beijo, antes que algo me empurrasse de joelhos. Um poder antigo que eu não sentia há muito tempo. Ele estava aqui, aquele monstro? Não, você não vai. Aquela voz, aquele poder. Esse sentimento frio e sufocante. Não havia dúvida de que era ele, você vê. Aquele pirralho é meu filho. E embora eu normalmente não saia do meu caminho para protegê-lo, não posso simplesmente deixar você matar o que é meu. Francamente, Lucy. Alguém poderia pensar que governar o inferno tornaria menos propenso a estragar as coisas, ele riu. Você pensa. Você pensa. Você pode vir aqui e me dizer o que fazer? Eu rugi, levantando-me com grande esforço, apenas para ser forçado a cair de joelhos. Sim, haha, acho que posso. Ele riu. Você vê, Lucy, o poder é tudo. Aqueles que estão no poder estabelecem as regras e controlam tudo. E infelizmente para você, ele agarrou minha cabeça com uma mão, seus olhos preto e frio. Estou muito acima de você, criança, então, pelo seu bem, deixe meu filho em paz. Ele então sorriu, dando um tapinha na minha cabeça. Além disso, ele eventualmente virá até você, então. Seja paciente e espere, se você matá-lo quando ele vier. Bem, ele encolheu os ombros, isso significaria que ele não era digno de ser minha semente. Mas para ser honesto, eu não acho que você vai ganhar Lucy, afinal ele é meu filho. Ponto de vista de Hagel, eu tinha um favor para Odin, mas isso não lidando com aquele monstro. Odin sabia que aquela criança era filho daquilo. Claro que ele sabia, tinha que saber. Bem, olá, o monstro sussurrou em meu ouvido, deixe-me adivinhar, visitando Lucy. Ou talvez, fazendo um favor a Odin? Ele riu. O que eu deveria fazer agora? Esse bastardo estava lendo o que os humanos dizem do meu nível salarial. Não fique tão tenso. Vim aqui para te dizer. Não interfira nos eventos que estão prestes a acontecer em inferno. Você não me assusta, afirmei, parecendo muito menos confiante do que queria. Você poderia ter me enganado, ele riu. Nosso pai é justo e se for necessário, ele irá impedi-lo. Eu sibilei. Com isso ele caiu na gargalhada. Claro, ele poderia. Poucos seres podem me matar, ele e Chaos são um dos poucos, mas você deve ser estúpido em pensar que seu pai fará qualquer coisa. Ele está dormindo por eras, e quando ele estava acordado não fez nada para me impedir. Então que tal você começar a ser realista, e calar a boca, pode? Olhei para o monstro, antes de me teletransportar para Asgard. Odin me possuiu, algumas explicações. Capítulo 105. Ponto de vista de Hagel. Depois de me encontrar com aquele monstro, decidi ir para Asgard imediatamente. Odin, o rei asgardiano, me devia algumas respostas. Uma coisa é que eu lhe devia um favor pelo que ele fez por nós há 1000 anos, e outra é que ele desconsiderou completamente a minha vida, me jogando no próprio abismo. Lidar com Lucy foi fácil, relativamente falando. Lidar com aquele monstro, nem tanto, Odin. Gritei ao entrar na sala do trono, onde Odin estava sentado sozinho, a sala quase vazia. Nunca foi minha intenção colocar você em risco. Odin murmurou, eu só não previ a chegada dele, ele não deveria estar lá, e por isso, me desculpe. Eu não me importo muito com o que você viu, eu rugi de raiva, porque ele teve que reter informações. Se aquele monstro não fosse do tipo que brinca com sua comida, eu já estaria morto. Você foi completamente desconsiderado minha vida e minha segurança me jogando nessa porra de confusão. Talvez, reconheceu Odin. Deveríamos simplesmente matar aquele garoto, afirmei. Um filho daquele ser maligno só poderia ser mal na sua forma mais verdadeira. Eu não farei ou permitirei que você faça uma coisa dessas. Odin rosnou. Você está brincando com fogo, Odin. Eu respondi, se aquele garoto souber de sua herança, a vida como a conhecemos deixará de existir. Estou lidando com isso, Odin suspirou. Se tratado corretamente, posso parar o fim dos tempos.
Pensamento positivos, zombei. Ele era realmente tão ingênuo para pensar que tinha o poder e a habilidade de controlar a geração do caos rastejante? Se o garoto descobrir que a única coisa que limita seu poder é a falta de compreensão de si mesmo, nós é aí remos. Você é surdo, pirralho. Odin rugiu. Eu não permitirei isso. Assim que Gabriel descobrir isso. Fiz uma pausa, respirando fundo. Vamos travar uma guerra contra o garoto e todos aqueles que estão em nosso caminho para destruir sua existência. Você ouviu? Você realmente acha que o céu tem o poder de fogo para matar seu pai se ele decidir intervir em seu nome? Odin riu amargamente. Esse monstro é imprevisível, e se ele decidir? Ele não pode limpar apenas o meu panteão, mas o seu. Deus não permitirá isso, afirmei. Nosso pai, nosso Criador foi muito misericordioso, e eu sabia que ele nos defenderia caso os céus chorassem por isso. Ele pode, Odin assentiu, mas você sabe como são esses deuses primordiais, sempre dormindo, sempre longe. Ele disse isso, murmurei que nosso pai não iria interferir. Faça o que você deve, Hagel. Odin suspirou, eu trouxe você para isso, e aceito as consequências de minhas ações, mas saiba que Asgard está ao lado dele. Anotado, com isso me teletransportei de volta para o céu, onde contaria aos meus irmãos e irmãs sobre Adam. Ponto de vista de Odin. Aquele monstro fez seu movimento mais cedo do que eu havia previsto e graças a isso me perdi pela primeira vez em séculos. Adam logo saberia sobre sua herança, e as coisas mudariam. Eu tinha visto um futuro assim, um que não pode ser evitado. Nesse futuro a única coisa que pude ver foi seu pai parabenizando. Não sei por que ou que ele estava parabenizando. Independentemente do motivo, isso não deveria estar acontecendo agora. Em minhas visões anteriores, eles se conheceram daqui a 10 anos. Depois que ele matou esta para fazer seu filho perder completamente a luz dentro dele, resultando no fim do mundo. É por isso que eu queria que Adam se tornasse forte o suficiente para lidar com o caos crescente quando chegasse a hora. Mas agora, tudo o que eu podia fazer era assistir e ver o que o Deus exterior estava planejando, e tentar planejar em torno disso, mas algo não parecia certo. Como ele iria tentar Adam? Eu tinha esta segura e fora de seu alcance. Alcançar, e enquanto eu tivesse esta, sã e salva, não havia muito que ele pudesse fazer para tentar Adam. Então, novamente, não sei o que esperava. Nyarlathotep, ou caos rastejante, é um ser especialmente conhecido por sua imprevisibilidade. Nem mesmo os membros de seu panteão, que está cheio de males tão antigos quanto o próprio tempo, podem prever seus motivos ou mesmo começar a compreender seu raciocínio maluco. Suponho que era de se esperar, afinal. Ele difere muito de todas as divindades de seu panteão, o que o torna uma ameaça ainda maior para começar. A maioria dos deuses em seu panteão são maus sem um motivo real, mas ele? Se ele piscar, há uma razão por trás disso, o sempre intrigante monstro do abismo, a maldita cria de Azathoth. Mesmo na maneira como ele interage com os humanos e os deuses. Ele mostrava sua natureza imprevisível, brincando com eles usando mentiras e desorientação para induzi-los a uma falsa sensação de segurança, geralmente sob o disfarce de um humano como um predador, esperando por sua presa. Ele gosta do sofrimento humano comparando-o a uma grande canção, mas como uma grande canção ele considera que deve ser prolongado, o que é uma das razões pelas quais ele usa um disfarce humano. Em vez de uma dessas milhares de outras formas ou manifestações, que geralmente têm a reputação de serem bastante horríveis e destruidoras da sanidade, o que ele considera não ser divertido. Adam, murmurei, espero que você esteja pronto para enfrentar o que realmente é. Caso contrário, o fim está próximo. Ponto de vista de Adam. Daqui a 2 dias eu enfrentaria o demônio que me exigiu dobrar o joelho, e não pude deixar de admitir que estava um pouco animado. Não pela razão que muitos podem pensar, é só que assim que matasse o suzerano ganharia uma reputação. Significa que não há mais desafios de pessoas abaixo dessa classificação. Então sim. Honey, prepare-se com calças de saquinho de chá. Eu ri tão maldosamente quanto possível. Vou gostar de cada jogador maduro de seu AD em saquinho de chá. O cara depois de matá-lo. Até aquele idiota se aproxima do seu lixo. Honey murmurou. Capítulo 106. O dia de enfrentar o suzerano havia chegado, e eu tinha uma grande audiência. Alguns demônios aparentemente espalharam a notícia de que eu morreria como uma cadela. Piada sobre eles. Tudo que eles verão será eu enviando spam para a Eze no chat que irei criar magicamente depois de derrotá-lo. Na verdade, eu tinha uma lista de coisas que colocaria naquele chat de Magic. Como você aumenta a dificuldade disso? Bot dadadada. Enquanto eu repassava minhas anotações sobre quais palavras e pegadinhas eu usaria, uma voz alta e terrível interrompeu minha linha de pensamento. A voz estava cheia de poder, fazendo o próprio ar tremer com sua presença. Não admira que esses senhores fossem tão temidos. Duvidei que muitos pudessem desafiá-los. Ajoelhe-se. Eu não vou me ajoelhar e chupar meu pau, respondi. Vamos lá. Honey latiu da multidão. Dos céus, o suzerano desceu ao solo a poucos metros de mim, deixando sua comitiva voando acima de nós. Ele era um demônio roxo, com tons de rosa claro ao redor do rosto e tronco, na mão direita uma lâmina amaldiçoada. O ar parecia vibrar ao seu redor enquanto ele se movia, quase como se sua mera presença estivesse distorcendo a realidade. Eu sabia disso. Um truque barato para parecer intimidador. Eu sou Aramete, sirvo o príncipe do orgulho, Leviatã, o grande, o supremo. O suzerano se apresentou chupando Leviatã. Se ele quisesse fazer isso, poderia simplesmente ter ido até o príncipe. Não preciso ouvi-lo chupando tanto seu chefe. Esse monólogo de chupar pau tem razão? Eu interrompi o suzerano. Com raiva, o demônio bateu o pé no chão, insolente. A voz do suzerano ecoou pela área enquanto ele saltava no ar. Um par de asas de osso aparecendo em suas costas. Você morrerá por insultar sua impiedade. Uau, você está com dificuldades para ele.
Eu ri percebendo a piada dupla do que eu tinha dito. Difícil em ambos os sentidos eu ri. Com um alto grito de guerra, o suzerano avançou sobre mim, seu corpo se expandindo, transformando-se em um demônio enorme e imponente, com cerca de 5 metros de altura. Uma energia vermelha quase escura crepitava em torno de seu enorme corpo, enquanto suas asas balançavam o ar, enquanto ele voava alto para o céu. Eu senti quando ele moveu toda a sua mana para sua lâmina. Entendo eu ri percebendo que maldição exatamente ele tinha em sua lâmina. Uma maldição multiplicadora básica. A própria maldição permite ao usuário armazenar e liberar energia multiplicando a produção geral de energia por uma longa margem ao fazer isso. Isso, é claro, tem muitos contras. Como, por exemplo, o fato de que a qualquer momento o item amaldiçoado pode se autodestruir, gerando uma explosão 2 vezes mais poderosa que toda a energia que você armazenou dentro do item amaldiçoado. Então, em termos leigos, é como ter uma bomba nuclear que você não sabe quando vai explodir. Com um sorriso eu assisti tudo isso, meus olhos grudados no demônio, enquanto ele continuava empurrando mais e mais poder em sua lâmina. O pensamento de sua lâmina explodindo sobre ele e matando-o era hilário por si só. Talvez Marf transasse com ele hoje. Ele certamente gosta de abusar de mim, mas o universo não vai me dar isso, mesmo que eu consiga matá-lo com um único tiro. E isso era algo, o suzerano sabia. Esse demônio diferente dos outros não era um tolo, ele podia reconhecer o poder que eu tinha, e para isso seguiu o caminho máximo, e é por isso que eu estava demonstrando algum respeito permitindo que ele atacasse. Ele era forte, infelizmente, graças ao meu treinamento eu o superei em muito. Vá embora! O suzerano gritou, seu braço empunhando a espada ficou confuso por um breve instante para aqueles ao nosso redor, nada mal. Mas eu tive o melhor. Enquanto o ataque avançava lentamente em minha direção, sorri, o abismo dá as boas-vindas a todos, murmurei, apontando meu dedo indicador para ele, canal vazio. Tudo parou por um segundo. O ataque do suzerano foi interrompido, sua espada foi estilhaçado. O suzerano olhou para mim por um segundo com pura descrença. E lentamente fechou os olhos com um leve sorriso no rosto enquanto seu corpo se desfazia, dividindo-se em 172 pedaços. Meu feitiço funcionou. Canal do Vazio, um dos feitiços que aprendi no capítulo do Vazio, o feitiço em questão demorei muito para aprender, mas é um dos mais mortíferos do meu arsenal. O feitiço conectaria um feixe de puro vazio em cada osso dentro do indivíduo, neste caso 172, cortando o corpo em centenas de pedaços se o alvo for mais fraco que eu, ou se o alvo não conseguir detectar a verdadeira natureza do feitiço. Então, vocês querem ir? Perguntei à comitiva do demônio que eu havia matado. Todos balançaram a cabeça sim, mas sem reputação. Alguém colocou a trilha sonora do GTA. Não, nós não. Oh, bem, eu ri enquanto criava o bate-papo de Magic, passando a dizer super fácil, quase um inconveniente e outras coisas. Sim, eu sei que parece estranho, mas eu sou um homem de palavra, e eu passo por meus planos, não importa o que aconteça. Ponto de vista de Estia. Adam era filho de Nyarlathotep, o monstro conhecido como Caos Rastejante, o rei do abismo, e de alguma forma minha possível morte empurraria Adam para um lugar de onde você nunca mais poderia voltar. Pelo menos de acordo com o que ouvi de Odin e Ragel das chamas da Sala do Trono. Isso mudou alguma coisa? Não. Adam era Adam, e nenhum pai demoníaco mudaria isso. Então, novamente, eu imaginei que isso mudou alguma coisa. Se minha morte fosse o catalisador de sua possível mudança, então eu evitaria esse resultado a todo custo. Não vou deixar Adam se tornar um monstro que serve aos propósitos de seu pai. Eu não vou. Capítulo 107. Desde que derrotei o Overlord. Algo não parecia certo, e eu não conseguia me livrar dessa sensação de que algo havia mudado de alguma forma, para pior. Meu corpo não parava de tremer à noite, onde eu acordava suando de puro medo de algo que ainda não tinha visto, sentindo como se alguém estivesse me olhando enquanto durmo, como um caçador estudando sua presa, me observando com intensidade delirante. Em estado de choque, eu sempre acordava, olhando em volta freneticamente, mas como sempre, lutava para não ter ninguém perto de mim, e mesmo assim, a sensação de puro terror não ia embora. Simplesmente cresceria e consumiria minha sanidade. Seja lá o que fosse, me fazia sentir como uma criança escondida debaixo da cama, com medo do monstro dentro de seu armário. Eu não gostei nem um pouco dessa sensação, já tinha me sentido impotente antes, mas essa sensação de desesperança, de desespero subindo pela minha espinha, de terror invadindo minha mente, afetando meu modo de pensar, eu não gostei nada. Preciso sair daqui, murmurei, abrindo a porta do meu quarto, pronto para me teletransportar para fora dali. Precisava de um pouco de ar, de um pouco de espaço. De tudo isso, comecei a lançar o feitiço, a abrir um portão para Asgard, quando de repente senti algo me tocando, seguido pelo som de um grito aterrorizante. A sensação foi dolorosa e de medo, estremeci tanto que quase caí. O feitiço foi quebrado e o sentimento de desespero só se intensificou. Eu estava ficando louco. Tinha que ser isso, porque outro motivo eu sentiria e ouviria coisas que de forma alguma existiam. Não, isso era mentira que eu estava contando a mim mesmo. Eu sabia que era alguém ou alguma coisa mexendo comigo, provavelmente algo antigo, talvez o Tártaro, vindo buscar o que eu havia roubado de seu reino. Ou talvez fosse Lúcifer, que estava com raiva de o que eu tinha feito por aqui. Quem quer que fosse ou o que quer que fosse. Eu simplesmente não aguentava mais, terminado. Eu gritei, lágrimas de agonia e estresse chovendo pelos meus olhos. Por semanas esse sentimento estava me atormentando sem parar, destruindo minha paz interior e minha realidade em nada. Se você veio me matar, tenha a decência de fazer isso com suas próprias mãos. Matar você? Uma voz baixa, quase sibilante, sussurrou em meu ouvido. Esse sentimento veio disso, estar atrás de mim. Por quê? Eu faria isso. A entidade demoníaca riu enquanto lambia minha orelha. Eu queria gritar, me mover, revidar. Eu queria morrer como um guerreiro, e ainda assim, não conseguia mover um único músculo. E não era por causa de magia como Loki. E também não era como se essa criatura atrás estivesse usando para me conter.
Não, eu estava com medo, como nunca tive antes, me senti impotente mais do que nunca. Meus olhos estavam arregalados, meu corpo todo tremia, eu estava hiperventilando. Meu coração batia forte no peito, como se estivesse tentando sair do meu corpo. Eu, Adam Aragon, estava com muito medo de olhar para trás, com medo do que eu poderia encontrar se me virasse, mantendo um certo senso de ingenuidade que se eu não visse o melhor, talvez não estivesse lá, um pensamento estúpido, mas ao qual por algum motivo eu estava me agarrando, como se minha vida dependesse disso. Tem medo? Os monstros murmuraram. Não se preocupe, porque eu mataria meu filho, carne da minha carne, enquanto o monstro dizia isso, algo que só poderia ser descrito como tentáculos tocou meu rosto e me forçou a olhar para trás, onde em vez de encontrar uma fera, encontrei um homem, de terno e sorriso maluco. Olá, filho. Um homem de aparência humana. E mesmo assim o terror, o sentimento de desespero. Nada disso foi embora, na verdade, me senti pior, eu sabia que essa persona de homem era uma farsa, todo o meu corpo sabia que isso, o corpo que eu estava vendo não passava de um traje que servia para enganar os outros, e agora, eu queria que servisse para me enganar. É o que você quer? Estremeci com toda a minha força de vontade, e a única frase que consigo articular foi a de uma criança prestes a desmaiar, tanto poder e ainda assim me senti impotente. Muitas coisas, o homem sorriu, seus olhos desprovidos de qualquer emoção, mantendo apenas uma loucura que fez Locke se sentir uma pessoa sã. Mas hoje, eu queria conhecer você, meu filho. Quem é você? Eu perguntei, concentrando-me em um pensamento singular para avançar nessa cena. Esha, ela era minha rocha, e ela ficaria triste se eu morresse, então eu tinha que viver. Seu pai, seu criador, mas muitos me conhecem como caos rastejante Nyarlathotep, e você é meu filho. Meu novo portão, respondeu Nyarlathotep. Nyarlathotep. Porque um deus exterior Lovecraftiano estava aqui, essa era. Não, essa não era a questão. Porque ele estava dizendo que era meu pai. Não era. O medo, os rostos de todos que sabiam quem era. E o medo deles para ele. Fazia sentido, você é meu pai? Falei com clareza, de alguma forma afastando meu medo. Sim, eu escolhi Leto para este experimento. Eu precisava de um novo filho, um novo portão funcional. E você? Você superou minhas expectativas, Nyarlathotep sorriu. E eu parei um momento para absorver as implicações do que ele estava dizendo. Ele era meu pai. Esse monstro conhecido nos livros por suas tendências psicopatas, sádicas, implacáveis, lunáticas, maníacas, manipuladoras, que não quer nada além de caos e anarquia onde quer que vá, além de deleitar-se com o sofrimento dos outros, era meu pai. Agora, há uma razão além de visitar você. Você vê, embora seu progresso seja bastante admirável, acho que tenho que acelerar um pouco as coisas. É hora de despertar a fera exterior dentro de você, ele riu, seu corpo mudando para uma forma grotesca e aterrorizante, que me assombraria nos anos seguintes. Capítulo 108. Não sei exatamente o que Nyarlathotep fez, mas eu não estava em lugar nenhum agora, tudo estava preto e eu senti como se estivesse flutuando à deriva, sem sons, sem corpo, nada além de minha mente pensando. Suponho que no final, isso é melhor do que lidar com aquele monstro, pensar que meu pai era. Ele, que desenvolvimento inesperado. Um que me trouxe muitas dúvidas, segundo os mitos Lovecraftianos, ele teve um filho antes de mim, um que deveria ser uma porta para onde? Ninguém sabia ao certo, mas foi dito mais de uma vez que ele queria um portão. Se eu soubesse exatamente o que significava ser um portão, encontraria uma maneira de atrapalhar seus planos, mas não foi tão fácil. Independentemente disso, primeiro tive que descobrir onde estava. Pense, Adam, pense. Se você fosse uma entidade maligna capaz de existir em todos os planos de existência, para onde você enviaria seu filho? Ó Deus, pelo que eu sabia, eu poderia estar em outro universo, até que ele me levasse para onde quer que fosse o buraco do inferno que ele enviou meu. Bem, se fosse esse o caso, acho que só faltava encontrar uma saída de onde quer que eu estivesse, afinal, se havia uma maneira de entrar, havia uma saída. Mais tarde. Sem um ponto de referência, o tempo não tem sentido, o que foi o meu caso. Não tenho ideia de quanto tempo fiquei preso em qualquer buraco do inferno que o bastardo do pai me deixou cair, mas já faz tanto tempo que duvido que ele se lembre. Talvez eu devesse ficar aqui até que ele precisasse de seu portão. Irmãos e irmãs. Por muito tempo esperamos para trazer de volta nosso Senhor de sua prisão injusta. Esta noite, pela escuridão em nossos corações, devolvemos a ele a liberdade que ele perdeu. O pesadelo vivo caminhará novamente entre o mundo desperto. Vozes, um culto a alguma coisa? O cara certamente parecia o tipo de cara que convenceria os outros de que era melhor beber bebidas envenenadas e outras coisas. Quando os cultistas começaram a cantar, senti um puxão, como se estivesse sendo forçado a sair da prisão que eu, um deus, não consegui quebrar. Como eles estão conseguindo isso? Eu me perguntei incrédulo. À medida que o canto continuava, uma sensação vibrante de magia envolveu meu corpo e senti um puxão final, fazendo-me relembrar o dia em que nasci. Pescando para afastar a luz ofuscante que invadia meus olhos pela primeira vez em sabe-se lá quanto tempo, me vi olhando para uma sala cheia de cultistas. A julgar por suas roupas e aparências, este não era um lugar que eu conhecesse. Estamos sob seu comando. Seja feita sua vontade. Todos disseram em uma só voz, ajoelhados com as vestes tocando o chão. É uma honra estar em sua presença, ó terrível. Quem você acha que eu sou? Eu perguntei ao cultista. O pesadelo vivo, o fim de todos os começos, a escuridão de cada luz, a damas, o rei vazio, respondeu o cultista-chefe, com o rosto cheio de emoção, aparecendo. Lealdade para mim, lealdade eterna e amor, amor obsessivo. Onde estou? Eu perguntei. Essa era a pergunta mais importante, afinal. Ponto de vista de Adam, Brasil? No momento eu estava sentindo como meu avatar no inferno estava se encontrando com Nyarlathotep, e no momento seguinte não senti nada vindo de nosso procurador, mas nosso poder permaneceu o mesmo, o que significa que ele estava vivo, mas onde? E o mais importante, como eu iria me resgatar da prisão para a qual Nyarlathotep me empurrou?
Acho que preciso ir falar com Odin, eu disse aos meus professores, que agora sabiam que eu sabia quem era meu pai, e que eu sabia que eles sabiam antes que eu sabia e contei a eles. Nyarlathotep é uma força a ser reconhecida, Sun Wukong suspirou, mas é alguém que sempre age e se move com um propósito por trás, de suas ações muito perturbadoras. Se você ainda está vivo, significa que ele planeja usá-lo de alguma forma, ou quer ver você sofrer de qualquer maneira. Precisamos nos apressar. Quanto mais tempo você do inferno ficar onde quer que ele te mandou, mais devastador será o resultado. Então vamos, estalei os dedos e me teletransportei para Asgard. Ponto de vista de Odin. Adam tinha sido sequestrado pelo pai, pelo menos uma parte dele, e agora um dos avatares de Adam vinha falar comigo. Mas na realidade não havia muito que eu pudesse fazer. Nyarlathotep tinha enviado Adam para longe do meu alcance, para um lugar onde eu não tinha acesso, provavelmente com o propósito de expulsar o monstro dentro dele, dando à luz um novo deus exterior dentro dele. Existência. Isso complicou as coisas. Então, quando você planejou me contar? Perguntou a versão de Adam que eu estava treinando. Eventualmente minha ideia era torná-lo forte o suficiente para se rebelar contra ele e admitir. Então, por que eu era tão humano então? Adam perguntou. Bem, Leto, como titã da maternidade, pode controlar como seus bebês surgirão geneticamente falando, basicamente controlando quanto de cada pai você teve. Em termos leigos, quanto dela você teve. Quão pouco dele você teve, e enquanto ela definitivamente não sabia quem era seu pai. Uma parte dela devia saber que algo estava errado, e é por isso que ela decidiu cortar dele o máximo possível de você, mas mesmo assim, uma parte dele deve sobreviver. Suspirei. Vou ser honesto, até Zeus teria sido uma opção melhor, só tem um dia para conhecer o cara. E ele já me levou para o que presumo ser outra dimensão. Adam riu amargamente, estou tão sobrecarregada, não tenho vontade de pregar peças em ninguém. Minha vida é uma merda, vou de um trauma a outro, sem nem ter tempo de lidar com eles. Só quero respirar Odin. Só peço isso, um momento de paz. Capítulo 109. Não demorei muito para descobrir onde eu estava, um mundo de ilusão, uma realidade falsa fabricada para conseguir algo de mim, onde o tempo e o espaço não importavam mais. Cheguei a essa conclusão depois que percebi que o mundo estava em uma espécie de loop, sempre levando ao mesmo lugar. Até mesmo as pessoas dentro desse mundo falso não passavam de marionetes, com suas interações sendo pré-programadas, mas isso foi só a dica do iceberg. A questão era, o que meu pai queria de mim e como eu estar aqui? Iria ajudá-lo a obter tudo o que ele desejava. A magia não parecia funcionar por aqui, e meu grimório não atendia minhas ligações. Eu estava preso, em um mundo em loop que francamente não fazia sentido, todos os dias começavam no mesmo ponto, cultistas me convocando das profundezas do vazio, e então me pedindo para trazer o fim do mundo. Cada dia eu tentaria respostas diferentes. Talvez a forma como eu interagisse com eles afetasse o resultado desse joguinho que ele estava jogando, mas infelizmente não importa o que eu respondesse, ou fizesse, o ciclo permanecia o mesmo. Bem, acho que não posso dizer isso, posso? A cada dia, o mundo falso mudava um pouco, como se, apodrecendo a cada reinicialização, os bonecos decaíam a cada vez que o mundo ao meu redor reiniciava, parecendo cada vez mais cadáveres à medida que essa estranha tortura continuava. Eu estava preso sem fuga? Eu duvidava que fosse esse o caso contrário, não adiantava me deixar saber que essa realidade que ele havia criado era falsa. Com seu poder e conhecimento criar algo mais, verossímil era fácil, então novamente ele era um ser conhecido por se alegrar com o sofrimento de outros, aquele que quer o caos apenas pelo caos, com motivos que ninguém consegue compreender completamente. Mas algo me disse que embora ele provavelmente estivesse gostando do meu dilema atual, que ficar preso por toda a eternidade não era seu objetivo final para mim, o que significava que havia uma maneira de escapar disso, uma maneira de romper com a prisão que ele tinha. Me forçou a viver no passado, não sei quanto tempo, despertando a fera exterior dentro de você. Essas foram as palavras que ele disse, que mais me prenderam. Tinha que haver uma pista sobre isso, um significado oculto. Como alguém pode despertar algo que você não despertou mesmo saber que você tinha? É como perguntar a um cego como ele é, ele não pode realmente dizer. Ele pode adivinhar, mas não dizer realmente. E o mais importante, eu realmente quero despertar esse poder se ele vier dele? Sinceramente, fiquei com medo do que aconteceria se eu fizesse isso. Ainda seria eu? Ou eu me tornaria o monstro que ele quer que eu seja? No final, isso não importava. Se eu não escapasse dessa prisão, essa pagaria as consequências da minha fraqueza, dos meus fracassos. E eu não poderia permitir isso, ela era a única que não merecia nem metade da merda que teve que fazer. Lidar diariamente é hora de usar aquele feitiço novamente. Eu ri. Sua vontade seja feita, o chefe do falso cultista se ajoelhou, repetindo aquela frase pela 100ª vez, e eu bufei. Ao pensar que meu pai pensava tão pouco de mim, ele tinha a inteligência artificial no nível mais baixo, então novamente, se ele não emborrecesse este mundo, a chance de eu nunca descobrir a verdade teria sido alta. A magia não funciona aqui, e o vazio não responde a mim dentro dessas paredes falsas, mas maldições, eles não precisam de mana, eles só precisam de combustível. E combustível pode ser qualquer coisa. Isso era verdade, maldições eram a única coisa que eu esperava que funcionassem neste mundo, mas uma maldição era tão forte quanto o combustível que você coloca nele. Quanto mais você consegue, mais você tem para dar. A razão pela qual eu não tentei usá-los foi porque eles não tinham poder de fogo. Eles estavam lá principalmente para debilitar.
Bem, na maioria deles, havia uma maldição com poder além de qualquer coisa. Por favor, ó escuridão, traga a destruição deste mundo. Os cultistas cantavam, e eu ri. E com um sorrisinho no rosto respondi com prazer. Respirando fundo, concentrei-me no mundo ao meu redor, nas árvores, nas pessoas, nas fronteiras. Cada pequeno detalhe. Eu invoco a escuridão sobre mim das profundezas da terra e do mar, dos antigos males não acordados. Quebrem isso, que não pode ser quebrado. Para a noite mais negra, eu prometo minha alma e esmago meu coração em carvão ardente para invocar um poder mortal para ver isso. Mundo falso devorado, ao contrário da última vez, onde quase morri e tive que usar esse feitiço em particular sem saber o que fazia desta vez. Eu tinha plena consciência de suas capacidades, e para me libertar paguei o preço final, colocando tudo na linha. Assim que essas palavras saíram da minha boca, o mundo ao meu redor começou a desmoronar, e os cultistas sorriram e aplaudiram. Isso era novo. Quanto ao preço, a maldição já havia levado o que eu possuía, e graças a isso eu senti conforme minha vida começou a desaparecer. Eu não estava preocupado, eu era apenas um. Ainda havia outros 2 Adams por aí. E mesmo que isso os afetasse, perder tudo o que meu pai demoníaco queria, foi uma vitória boa o suficiente. Bravo, Nyarlathotep bateu palmas com um deleite louco, ao aparecer na minha frente com uma aparência humana. Eu não esperava que você iniciasse o processo de despertar tão cedo. Eu estava apostando meu dinheiro nos 100 anos, talvez 1000 se você começou tarde, mas 1 mês. Isso estava fora dos meus gráficos, campeão. Estou orgulhoso, ele sorriu. Por favor, explique, eu perguntei, sentindo as linhas pretas da maldição se expandirem lentamente pelo meu corpo, tentando desesperadamente alcançar meu coração. Existem várias maneiras de despertar um deus exterior, algumas mais eficazes que outras, e algumas dessas maneiras se aplicam a você e ao seu poder. Neste caso, primeiro você teve que destruir um universo inteiro, desde que o universo para o qual eu te enviei fosse pequeno, e todas as pessoas estavam sob meu controle, mas você as apagou sem pensar 2 vezes. Nyarlathotep sorriu, e meus olhos se arregalaram com isso, se eu tivesse matado um universo inteiro com minha maldição. Ah, não coloque essa cara. Todos eles queriam morrer, durante séculos tudo que eles pensaram foi morrer, e você se livrou. Com toda a justiça foi misericórdia, eu acho. Ele riu. Oh bem, quanto ao segundo passo, você teve que dar um jeito na sua principal fraqueza, na sua humanidade, e você fez isso com aquele feitiço maravilhoso. Esse feitiço deveria matar essa versão de mim, afirmei, e ele riu. Se você fosse um humano, sim, mas como um deus. Isso não vai te matar, mas vai te consumir, finalmente quebrando todas as barreiras que você estabeleceu. Restando apenas Adam, o rei do vazio das trevas, Nyarlathotep riu, e eu bofei. Aposto que você acessou ed.com para encontrar esse título. Eu bofei, eu não vou. Mesmo que eu me torne um mal encarnado, siga sua vontade. E com isso, as linhas de maldição alcançaram meu coração. Ah, estou contando com isso. Capítulo 110. Acordei em um lugar cheio de silêncio, sentindo-me aquecido. Com um gemido cansado, pesquei com força para me livrar da névoa persistente do pesadelo que havia vivido enquanto me sentava com dificuldade me espreguiçando. Eu estava no quarto da minha casa no inferno. Sua janela aberta revelava um dia nublado. Quase noite, eu imaginei. Minha mente foi imediatamente para a questão que importava. Onde estava meu pai? Mas não havia sinal dele. Como voltei aqui? Eu me perguntei. E o que mudou? Com um suspiro pesado me levantei da cama e peguei algumas roupas do meu armário, notando que tinha que verificar mais tarde se o que havia mudado, e como isso o ajudou. Por enquanto, pelo menos, não me senti diferente, não de forma alguma. Então, novamente, tudo isso poderia ser um truque daquele monstro, tentando me torturar um pouco mais. Balançando a cabeça para longe daquela perigosa linha de pensamento, fui até a cozinha dentro da minha casa, onde normalmente encontraria Honey preparando um café da manhã infernal para mim. Sim, isso era um trocadilho, e como eu havia dito, assim que cheguei à cozinha, lá estava ela com o nariz enterrado em um livro de culinária que dizia, cozinhando para manequim super duper ultra. Onde ela conseguiu isso, me perguntei. Com uma risada silenciosa, caminhei até a mesa de jantar, o chão rangendo embaixo de mim, anunciando minha presença para Honey e qualquer pessoa em um raio de 8 quilômetros. Porra de madeira, eu juro. Com isso Honey ergueu os olhos de seu livro, orelhas empinadas e rabo balançando de um lado para o outro. Adam, Honey sorriu, se lançando em um super abraço. Você finalmente acordou. Pensei que você tivesse morrido. Muitos pensaram isso. Eu estava com tanto medo. Mas mantive minha posição e disse a todos que você estava bem, que estávamos bem. Parei um momento para absorver o que ela disse e perguntei. Finalmente? Parece que eu fiquei fora por um tempo. Eu ri. Eu não estava, não é? Pouco mais de um mês, Honey murmurou. Eu senti, você sabe. O que quer que fosse aquela coisa. Eu senti como ela entrou no seu quarto e quebrou algo dentro de você. Eu queria te ajudar, mas estava com tanto medo. A essa altura ela estava chorando. Mas você sobreviveu, então. Acho que a sorte estava do seu lado. A sorte não teve nada a ver com isso. O monstro queria algo de mim, e de alguma forma eu ainda não tinha descoberto, ele ajudou no processo fazendo sabe Deus o quê. Suspirei, deixando de lado as possíveis teorias sobre o que meu pai queria ou morrer por enquanto primeiro. Eu tinha que resolver o problema em questão, como o fato de ter dormido um mês inteiro. Então, está se sentindo melhor? Honey perguntou, seus olhos me implorando para dizer sim. Respondi, sem ter certeza se isso era mentira ou verdade. Não tinha ideia de como me sentia agora, para ser honesto. Bom, Honey suspirou então. E agora? Agora vamos sair daqui, respondi. Não tenho mais nada a ver com o inferno, não sei porquê, mas perdi meu interesse pelo inferno. Onde? Honey perguntou sem hesitação.
Asgard, respondi, forçando meus outros fragmentos a virem e serem um. Mais uma vez, a fusão foi diferente do que eu esperava, foi quase sufocante no início. Senti como meu corpo e essência se adaptavam a algo novo. Ah, então foi isso que ele mudou dentro de mim, inteligente na verdade. Por um breve momento, enquanto meus dois fragmentos finalizavam a fusão, eu vi meu coração, negro como a noite mais negra, tentando comer alguma coisa. Uma luz branca dentro do coração, minúscula, mas brilhando, mas o que realmente chamou minha atenção foi que se eu focasse na escuridão ao redor da minha alma, a imagem de um monstro flutuante que estava sempre mudando enquanto devorava o cosmos poderia ser vista. O criador do panteão externo, Azathoth, The Deep Dark, The Cold One, The Blind Dirt God, e o responsável pelo nascimento de todos os pesadelos Lovecraftianos. As imagens ou visões mudavam toda vez que eu focava na escuridão mais uma vez, mostrando cada vez um deus exterior diferente fazendo o que quer que fosse, até parar em Nyarlathotep. Olá, filho, ele falou através da visão, e de alguma forma, sua forma aterrorizante, não me aterrorizava mais, era nojento com certeza, mas não aterrorizante. Vejo que você acordou, parabéns. Ele bateu palmas com seus tentáculos fazendo um som estranho de bunda molhada. Agora, antes de você ir, e essa visão muda, bem-vindo à família, e com isso as visões pararam, e eu percebi uma coisa, se tudo no panteão externo fosse o sonho de Azathoth, acordá-lo mataria todo o seu panteão. Se assim fosse, isso mataria meu? Do contrário, seria uma maneira fácil de lidar com esses monstros, pelo menos com Nyarlathotep. Ponto de vista de Odin, a enorme onda de poder que senti, Adam acordou, e com a lembrança de seus fragmentos divinos, seu poder disparou bem, o poder que ele poderia controlar, a partir de agora. Seu poder era se eu tivesse que tomar um palpite aproximado, abaixo de Zeus, mas acima de Poseidon e Hades, tudo porque seu pai começou a despertar o vazio dentro de Adam, que lenta mas seguramente o transformaria em um deus exterior, uma raça de deuses completamente diferente, que em sua maioria não são nada mas seres malignos. Essa metamorfose consumiria lentamente o Adam que conhecíamos, se não fizéssemos algo. Neste momento, se quiséssemos impedir o fim de todos os tempos, teríamos que garantir que Adam continuasse sendo Adam. Para isso, Esha era a chave, ela era sua única amiga, aquela que o manteria ancorado na realidade, evitando o destino sombrio onde ele se tornaria aquele conhecido como Deus exterior do vazio, o Rei Mudo. Bem, vamos ver agora quem ganha, seu pai, ou você, Adam. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.